Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo. Quantos aqui estão alegres com o Senhor? Digam um amém. As misericórdias dele se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida e por isso estamos aqui. Amém. Nós vamos passar nesse momento para o momento da palavra. Amém. Você que tem as escrituras, abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Romanos 12, capítulo 1 e 2. Você que está sem Bíblia, acompanha com a gente no telão, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. A Tua palavra foi lida e nós te pedimos, continue a falar conosco. Santo Espírito, tenha liberdade no nosso meio, ministre aos nossos corações, que possamos sair daqui transformados, ó Pai, pelo poder que há na Tua palavra. Faça ela viva mais uma vez e transforma-nos à Tua imagem, e que sejamos confrontados e aperfeiçoados em Ti, ó Pai. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nessa passagem de Romanos, creio que é uma passagem muito conhecida, principalmente a parte B do versículo 2, qual a gente quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se fala muito de experimentar essa vontade de Deus. Eu creio que todos aqui querem experimentar algo de bom de Deus, algo que seja agradável e algo que seja perfeito, vindo da parte de Deus. Aqui então, nessa passagem, nós precisamos entender algumas coisas a respeito do que Paulo está dizendo aos romanos. Paulo, ele começa no capítulo 11, ele vai dizer a respeito da salvação, e ele começa a discorrer a respeito da salvação, e ele vai dizer coisas maravilhosas a respeito de Deus. No final do versículo ele vai dizer, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem deu primeiro a Deus para que pudesse pedir a recompensa? Quem deu a Ele emprestado para que depois pudesse tomar de volta? Glórias, pois, a Ele eternamente, amém. Tudo é por Ele, para Ele, tudo é para Ele. E então ele começa o capítulo 2 dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo ele vai trazer um pedido encarecido, Paulo vai rogar por algo, Paulo vai fazer um pedido encarecido aos romanos. Ei, povo de Roma, se atente para uma coisa, é um pedido encarecido. Ele não simplesmente jogou uma palavra e falou assim, mas não, ele falou, rogo-vos, pois irmãos. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Seria Paulo dizendo, pelo amor de Deus, por favor, se atentem para algo. Eu estou implorando para vocês que vocês se atentem para uma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E então Paulo vai começar a dar algumas direções para que possamos então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é simplesmente querer, porque senão seria muito fácil. Todos aqui já teriam experimentado essa boa vontade, essa agradável vontade e essa perfeita vontade. É só querer que você vai viver, já estaremos todos vivendo. Mas Paulo ele vai dar algumas direções, alguns caminhos, algo que precisamos fazer para então contemplar, a fim de que experimentemos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele faz esse rogo, ele chama o povo, ele chama a atenção do povo, ele clama, pelo amor de Deus, prestem atenção,
apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo. E então precisamos começar a aprender com as direções de Paulo. E ele vai dizer que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo. E a primeira coisa que precisamos atentar sobre sacrifício é: sacrifício não tem reserva. Quando se sacrifica algo, não se sacrifica em partes. Eu vou sacrificar meio animal, eu vou sacrificar meia coisa. Não, quando se sacrifica, está falando de uma entrega por completo. Então rogo-vos, irmãos, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, sem reservas. Nós temos que parar de chegar diante de Deus querendo ter reservas, colocando limitações para Deus. Deus, você mexe aqui, ali eu resolvo. Deus, você toma conta dessa área e essa área eu resolvo. Não, precisamos nos entregar como sacrifícios vivos, por completo. Quando o nosso Senhor Jesus, ele vai fazer uma chamada, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus, ele está fazendo um caminho, um convite para um caminho. E esse caminho, ele não para no sacrifício, é aquilo que nós precisamos entender. O sacrifício, ele faz parte do processo, ele não é o final do processo. E é aqui que a gente se perde, porque às vezes a gente acha: eu vou viver sacrificando, só sacrificando. Não entenda, o sacrifício não é o final do processo. O sacrifício é uma parte do processo. Então rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo. Vivo, enquanto houver vida em nós, nós temos que estar dispostos a nos entregar para o nosso Senhor sem reservas. E aqui, porque muitas das vezes a gente acha que, quando der tempo, quando eu tiver numa idade tal, quando eu acabar de resolver as minhas coisas, quando eu completar os meus sonhos, então eu me entrego para Deus. Não, o convite é para experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, seja um sacrifício vivo, enquanto houver vida, enquanto houver fôlego nas nossas narinas. Nós temos que entender, a nossa vida é totalmente para o nosso Senhor. Nós fomos chamados com um propósito, para vivermos para Ele. E então ele continua dizendo: um sacrifício vivo, santo. Nós precisamos voltar a nos atentar para a santidade. Muitas das vezes nos nossos dias esse tema tem se tornado um tema ultrapassado. Quando se fala de santidade, as pessoas já olham e falam assim: lá vai o santão, lá vai a santona, né? Aqueles que não gostam, não se misturam. Não, dizer de santidade, não estou falando para viver uma vida sem pecados. Isso é impossível na face dessa terra. Em breve seremos glorificados juntamente com Ele, e viveremos sim sem pecados. Mas quando dizemos de uma vida santa, nós não estamos falando de seres inerráveis, não. Nós estamos falando de viver uma vida separada para um propósito. Quando nós dizemos de viver uma vida santa, santificada, é justamente entendermos que a nossa vida, ela tem um propósito. Nós fomos separados para um serviço esse que exige de nós essa santidade. Nós precisamos nos lembrar, nos atentar para a santidade, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 12:14, coloca para a gente, só para... Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nós precisamos nos atentar muito para a santidade, porque não é um simples pedido: faça isso porque você vai viver melhor, não. Faça isso para que você consiga tal coisa, não. O convite à santidade é: viva uma vida de santidade, para que vocês possam contemplar o Senhor. Não é para que você possa contemplar um irmão, não é para que você possa contemplar, não. Nós estamos dizendo aqui em Hebreus: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele não vai abrir uma exceção: você foi bonzinho, você foi gente boa, você é bonitinho, você pode me ver. Não. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se queremos experimentar dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, temos que nos voltar para uma vida de santificação.
além de nos entregarmos todos os dias, entender que Ele, a vontade dEle é muito melhor do que a nossa, nós precisamos nos policiar numa vida de santidade. E aqui eu volto a dizer, não estou dizendo de ser melhor do que um, do que outro, não, de maneira alguma. Buscar a santidade não é buscar, falar assim, eu sou o irmão mais poderoso da igreja, porque eu sou santão. Não. É reconhecer que somos os mais miseráveis dos homens e precisamos de um Salvador. E só por meio dele nós seremos santificados. É só por meio de Cristo que nós conseguimos essa santificação. E precisamos entender a nossa posição. Nós buscamos a santidade não quando achamos que somos perfeitos, porque perfeitos não precisam ser mudados. Mas quando entendemos que somos miseráveis homens e dependentes de um Salvador, aí sim eu entendo que eu necessito ser transformado, aí então eu entendo que eu necessito ser santificado nele. Então nós precisamos entender, a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, sem reservas, e devemos buscar a santificação. E nós devemos nos apresentar agradáveis ao nosso Deus. A nossa vida ela tem que agradar a Deus. E aqui vai uma breve reflexão, cada um pense de si, não precise responder. Será que os nossos dias têm agradado ao Senhor? Será que a minha vida ela tem agradado a Deus? Será que você, num senso autocrítico, se parar agora e falar assim, cara, será que minha vida tem agradado pelo menos a mim? Eu falo assim, cara, se eu colocar os padrões que eu entendo da Bíblia, será que minha vida está ali? Será que eu estou caminhando? Será que eu tenho agradado ao meu Deus? Paulo vai dizer, ele vai rogar por isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele continua dizendo que isso é o vosso culto racional. E aqui eu queria também chamar a atenção, porque Paulo vai dizer que esse é o nosso culto racional. Muitas das vezes a gente tem a ideia de culto ser simplesmente essa reunião que nós fazemos quarta e domingo. Quando se vem quarta e domingo, talvez uma vez por semana, a gente tem essa ideia básica de culto. Aqui é um culto? Sim, nos reunimos como igreja para cultuar a Deus, é um culto. Mas esse deveria ser o ápice do nosso culto. Porque o meu culto ele tem que ser de domingo a domingo. O meu culto ele não pode se resumir em 2 horas de um dia em que eu reúno-me com os meus irmãos. Não. Esse é o ápice dos nossos cultos. Porque nessa reunião, sim, nós nos reunimos para cultuar a Deus. Sim. Mas é o meu estilo de vida, minha vida é o meu culto. Esse é o meu culto racional. O meu culto com entendimento não é meramente uma reunião de 1h30, 2 horas por semana. O meu culto é o meu amanhecer. Hoje eu acordei, meu culto, o meu culto não começou aqui. Ele começou quando você acordou essa manhã. E lá nós já tivemos a oportunidade de glorificar a Ele, porque nós sabemos se estamos vivos, foi porque as misericórdias dEle se renovaram sobre nós. Ali deveria já ter começado o nosso culto. Não é esperar chegar nesse momento, chegar nessa casa, esperar alguém abrir o culto, dar a paz do Senhor e começar uma oração, não. Por isso que muitas das vezes as pessoas chegam nessa casa e ficam esperando algo miraculoso acontecer e às vezes não acontece. Porque aqui, sinto em lhe dizer, esse local não é um local em que o Senhor prepara para nós para que mágicas aconteçam, não. Aqui Ele nos reúne para manifestar a vontade dEle, mas não que comece aqui. Essa vontade começa lá em casa. Essa vontade começa no meu trabalho.
Eu não posso esperar que o Senhor, eu viva a minha vida semana inteira e chego nesse momento, domingo pela manhã, espero que o Senhor se apareça. Eu não me voltei para Ele em momento nenhum da semana, mas eu quero que Ele se volte totalmente para mim agora. Eu não posso esperar que Deus esteja como... Vamos colocar um exemplo aqui, bobo, né? Às vezes a gente acha que Deus é um Papai Noel, que eu me volto para Ele 25 de dezembro e Ele tem que me dar o que eu quero. Aí você fica o resto do ano sem falar com Ele. Aí na hora que eu tenho uma demanda, eu me volto para Ele. Ei, não! A nossa vida é um culto a Deus. O nosso respirar deveria ser um culto a Deus. A nossa vida por completo deveria cultuar a Deus. E às vezes você está aqui, está ouvindo eu falar isso e se pergunta assim, como então que eu posso viver assim? Como que eu faço para viver? Porque para mim culto é chegar, fazer uma oração, ouvir um louvor, escutar uma palavra, ofertar. Às vezes a gente tem essa ideia de culto, mas em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é culto, fazer tudo para a glória de Deus. E aqui é interessante porque Paulo ele vai dizer de coisas básicas da vida, comer e beber. Eu acredito que seja uma das coisas mais simples, mais básicas que a gente faz todos os dias, e muitas das vezes sem nem dar importância. Comer e beber é algo tão natural que a gente nem se atenta para isso. E Paulo vai dizer que até isso deve ser para a glória de Deus. Comer e beber. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você já parou para pensar que o ser humano ele evoluiu tanto, mas as coisas mais básicas da vida, o ser humano ele ainda é incapaz de produzir? O ser humano ele ainda é incapaz de produzir as coisas mais básicas para a nossa sobrevivência. Diz um homem que já foi até na lua, mas ele é incapaz de produzir água. Já parou para pensar isso? Nós evoluímos tanto, somos seres tão extraordinários, dá uma seca, fica um tempo sem chover, todo mundo já começa a se desesperar. Vai ter racionamento de água, vamos ficar sem água para beber, vamos isso, vamos aquilo. Produz água não? Você é bom, você não consegue fazer isso? Você é tão evoluído, você é tão completo, mas você não consegue. Quando estourou o cano lá da rua de sua casa, lá, você não chegou, ficou sem água lá, zerou a água. Você não produziu água lá para você, não? Ficou na seca mesmo? Ficou sem água para tomar banho? Sem água para tomar água? É mesmo? Coisas básicas da vida. Dá uma respirada bem funda aí, dá um... vai de novo, só mais uma vez. Sabe esse ar? Não foi homem nenhum que produziu. Não foi homem nenhum que produziu isso. A gente precisa nos atentar para essas mínimas coisas, porque muitas das vezes a gente quer glorificar a Deus só nas grandes coisas. Muitas das vezes a gente quer glorificar a Deus como de uma grande porta se abre, quanto ao ponto que nós deveríamos estar glorificando a Deus por um simples respirar. Quanto ao ponto que nós deveríamos estar glorificando a Deus pela saúde a qual Ele nos deu. Ei, muitas das vezes a gente fica esperando um grande momento para que a nossa vida glorifique a Deus. Ei, o grande momento é esse, olha.
As misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Ei, nós temos motivos de sobras para viver agradecendo ao Senhor. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo e me inculcou muito. Eu fiquei assim, meu Deus, não é que é verdade? Uma pessoa queixou de dor de cabeça, a pessoa virou e falou assim, é um bom sinal. Eu falei assim, como assim é um bom sinal? Sinal que você tem uma cabeça e está vivo. Você está vivo. Tem dor, está vivo. Tem gente que já não está sentindo mais nada. É um bom sinal. Aí você começa a mudar a ótica das coisas. Porque às vezes a gente gosta de viver reclamando muito. Fala assim, eu estou com a dorzinha, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Ei, é um bom sinal. Às vezes a gente reclama muito, fala assim, tem tanta coisa para resolver, tanto boleto para pagar, Ei, é um bom sinal. Quando o CPF é cancelado, acabou ali, você não tem mais nada para pagar. Você não tem que se preocupar mais com essas coisas. Se tem tudo isso para se resolver, é um bom sinal, é um sinal que você deveria estar glorificando a Deus. As coisas mais básicas da nossa vida, nós precisamos nos atentar para elas, porque nelas temos motivos de sobra para glorificar ao nome do Senhor. E esse é o vosso culto racional. Eu glorificar a Deus em tudo quanto eu fizer. E essa reunião será o ápice do nosso culto. Será um momento em que os irmãos que vivem em culto se reúnem em uma assembleia para cultuar juntos ao Deus vivo. Aí o culto flui leve, porque todo mundo vive em culto. Todo mundo viveu uma vida, viveu uma semana cultuando a Deus e chegou aqui para nos reunirmos para uma celebração solene a Ele. Esse é o nosso culto racional. E então Paulo continua no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Vos conformar, ele está dizendo de tomar forma. Não devemos tomar a forma desse mundo, porque fato é que em todos nós vai haver requisitos desse mundo. Essa roupa que a gente vive é requisitos desse mundo. Tudo que a gente faz vai gerar requisitos desse mundo. Mas a questão é, nós não devemos nos amoldar, nós não devemos ter o molde. O nosso padrão não pode ser o que esse mundo impõe. Nós precisamos nos atentar para os nossos dias, porque nós vivemos dias de extremo imediatismo, de uma vida muito acelerada, e quando nós nos apercebemos, às vezes nós estamos tomando o molde que essa terra exige. Nós muitas das vezes estamos entrando num padrão que a terra propôs. E isso é, como volto a dizer, isso é notório. Tem coisas que, às vezes até sem perceber, entraram na nossa vida de anos para cá, que hoje já é raro se ver pessoas que se vivem sem. Vamos dar um exemplo bobo. Quem não tem? Esse cara, eu não tenho. Alguém que está no nosso meio não tem, não usa? Ninguém? Há alguns anos atrás era difícil se achar pessoas que tinham. Hoje é difícil achar pessoas que vivem sem. Se você esquecer em casa, pode estar onde for, volta, correndo. Chega atrasado no compromisso, mas não sai sem. E não estou dizendo que ele é errado, volto a dizer, a nossa vida ela vai ter requisitos desse mundo.
Mas o problema é quando esse mundo molda o meu padrão de vida. Quando esse mundo ele começa a colocar coisas com a qual eu não consigo mais viver sem. Quem aqui já esqueceu o telefone e voltou em casa? Correndo assim. A galera, né? Quantos aqui já saíram de casa sem fazer uma oração e voltou correndo para orar? Falei assim, não posso sair de casa. Ninguém? Senhor, eu não posso sair no portão sem orar. Não, peraí, deixa eu voltar, esqueci. Não volta. Mal fala na rua, Senhor, desculpa aí, esqueci. Vai comigo no caminho. Padrões que o mundo vai colocando e a gente vai pegando molde. Eu fico dependente de coisas que o mundo colocou e eu não posso viver sem. Mas o problema todo não é esse. O problema todo é quando essas coisas vão tomando o lugar de Deus. O problema todo é quando essas coisas vão sendo superior a Deus. Esse exemplo tão bobo que eu acabei de dar, você vê, quantos voltaram para pegar um celular? A grande maioria. Quantos voltaram quando esqueceu de orar? Ninguém. E o que seria mais importante para nós, um celular ou a presença de Deus? O que é mais importante? Se eu perguntar, óbvio que todos vão dizer que é Deus. Mas eu esquecer Deus de lado, eu continuo o meu caminho. Eu esquecer o meu celular, eu não continuo, eu volto. Eu vou pegando os padrões, os moldes desse mundo, e o que vai ficando mais importante é o que esse mundo impõe e não Deus. E volto a dizer, não tem problema compartilhar dessas coisas, são necessárias para os nossos dias, mas não deveriam ser as essenciais para a nossa vida. Nós podemos sim ter um telefone, podemos sim vestir uma roupa bacana, sim, claro, mas Deus tem que ser o primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas depois, não primeiro, não como prioridade, não como essencial, depois. O problema é que nós estamos colocando muitas coisas à frente de Deus e queremos que Deus nos trate como prioridade. Nossa, eu oro e Deus não me responde, né? Custa tirar 5 minutos do dia, uma vez por semana, para lembrar de Deus, e na hora que dobra o joelho, fala assim, nossa, mas não aconteceu ainda. Levantou 5 minutos, Deus não aconteceu ainda. Ei, Deus ele não é o nosso servo, nós somos servos de Deus. Nós precisamos nos atentar para não entrarmos nos moldes desse mundo. Podemos sim usufruir das coisas, estamos nessa terra e devemos usufruir delas, mas não podemos ser moldados por elas. A Bíblia é muito clara ao dizer isso, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O problema não é estar no mundo, o problema é amar o mundo. Porque estar no mundo e compartilhar das coisas do mundo vão ser naturais. O nosso Senhor Jesus, quando ele veio na terra, a Bíblia vai dizer que os fariseus chegaram para ele e falaram assim, lá, comelão, glutão, beberrão, porque ele também usufruiu das coisas que tinha na terra. Ele usufruiu, estava aqui, ele veio em carne. Mas ele não pegou o molde desse mundo, é diferente.
não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Nós precisamos buscar esse renovo de mente dia após dia. Volto a dizer, vivemos em tempos de um ativismo muito grande, de um aceleramento frenético, todas as coisas, tudo é para ontem, a gente vive com a desculpa de não ter tempo para mais nada, mas nós precisamos nos atentar para a renovação da nossa mente, porque senão é fato que nós vamos tomar os moldes desse mundo. Porque se eu não buscar ter um renovo de mente, é fato que as coisas desse presente século vão nos engolir, é fato. Mas então nós devemos buscar esse renovo de mente em Cristo todos os dias. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele começa o seu ministério na face da terra, Ele vai dizer: ei, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependimento vai dizer de uma mudança de rota, uma mudança de sentido, uma mudança de mente. Nós precisamos nos atentar, porque a principal pregação que Cristo vai trazer é essa. Ele inicia dizendo isso: ei, arrependei-vos. Muda a mente, muda o entendimento, muda o coração. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Ei, nós precisamos voltar a colocar Cristo no lugar devido, não no lugar de alguém que eu chego quando eu tenho alguma demanda, não no lugar de alguém que eu chego quando eu preciso de algo, não, mas de alguém que realmente é Senhor da minha vida, de alguém que realmente eu compartilho os meus dias, num lugar realmente no centro dos nossos dias, no centro das nossas vidas. Isso tem que ser mais do que canções, que em meu coração Cristo seja o centro. A gente gosta de entronizar isso, mas isso tem que ser uma verdade em nós. Cristo tem que ser o centro dos nossos corações, o centro da nossa mente. Ei, nós precisamos ter a nossa vida renovadas no Senhor. Nós precisamos nos atentar para Deus em todo o tempo. Cristo necessita ser entronizado nos nossos dias. Nossa mente tem que ser renovada nele. Nós precisamos nos voltar para a palavra, porque aqui está a vontade dele. Um outro exemplo aqui, vamos pôr enquete. Quem aqui passa menos de 10 minutos com o telefone na mão por dia? Menos de 10? Não? Quem passa mais de 10 minutos com a Bíblia? Minoria. Vocês perderam a enquete. Cara, seria cômico se não fosse tão trágico. Mas infelizmente, não estou aqui com a intenção de julgar ninguém, não estou aqui com a intenção de apontar nenhum erro, mas na intenção de mostrar que nós precisamos de mudar, juntos, como igreja. Como que nós vamos ter a nossa mente transformadas, se aquilo que nós trazemos para a nossa mente, para o nosso coração, é simplesmente aquilo que o mundo oferece?
Como que nós vamos nos transformar para viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, se aquilo que nós consumimos é simplesmente o que o mundo nos oferece? Como nós vamos ter os nossos corações transformados, moldados, preparados para viver essa vontade, se tudo que os nossos olhos contemplam é o que o mundo pode oferecer? A Bíblia vai dizer uma passagem que é assustadora para nós cristãos, que muitas das vezes nos pegamos vivendo dessa maneira. Ele vai dizer que se esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E aqui é pesado demais, porque se a gente só vive procurando esse mundo, nós precisamos nos atentar para essas coisas. Eu não posso simplesmente buscar ao Senhor com os lábios, com o coração distante. Eu não posso simplesmente querer chegar num domingo de manhã e clamar a Deus e achar que toda a minha vida vai estar resolvida. Não, eu fui no culto, Deus tem que me abençoar a semana inteira. Fiquei 2 horas na casa de Deus, tá doido? 2 horas, domingo. Ele tem que me abençoar a semana inteira. Cara, Deus quer mais do que isso. Deus espera mais do que isso de nós. Deus, Ele tem sim uma vontade boa, agradável e perfeita para se manifestar em nós, sim. Por isso que Ele espera essas coisas de nós. Como que essa vontade boa, agradável e perfeita vai se manifestar? Quando eu for capaz de apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu não me conformar com esse mundo, mas transformar o meu entendimento, aí então eu vou experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para caminhar para o final, eu gostaria de ler com vocês Colossenses 1:27. Os quais Deus quis fazer conhecer, as quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, é a esperança da glória. Todas essas coisas que eu disse vão se resumir a isso. Cristo em vós é a esperança da glória. Enquanto eu viver o meu eu, a minha vontade, os meus prazeres, aquilo que eu desejo, da maneira que eu quero, sinto lhe dizer, a boa, perfeita, não vai se manifestar. Enquanto eu viver da minha forma, do meu jeito, da maneira que eu quero, Deus, Ele não tem compromisso de manifestar essa vontade na minha vida. Mas essa manhã há um convite para nós, porque há tempo sim, enquanto houver vida, há esperança. E nessa manhã eu gostaria que isso bradasse nos nossos corações. Há uma esperança. Há uma esperança sim de viver essa vontade. Ei, não é impossível, não. Cristo em vós, Cristo em nós é a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos então nos voltar para Cristo. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos que nos voltar para aquele que era, o que é e o que há de vir. Ei, nós precisamos nos voltar para aquele que é desde o princípio de todas as coisas. Nós precisamos nos voltar para o Cordeiro Santo de Deus. Ei, nós precisamos nos voltar para Cristo.
Ei, longe dele não há esperança para nós. Ei, longe de Cristo não há esperança de glória. Ei, mas em Cristo, Cristo em nós, há sim esperança da glória. Nós precisamos viver aquilo que Gálatas 2:20 vai dizer. Ei, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus, que por mim se entregou. Essa vida precisa se manifestar em nós, Cristo em nós. Se coloque sobre seus pés. Fala com esse irmão que está do seu lado aí, fala aí, há esperança. Cristo em vós é a esperança. Ei, nós, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, talvez possamos olhar isso que Paulo descreveu e falar assim, cara, é difícil demais, é muito distante, mas que nós possamos entender, que nós possamos nos agarrar a essa esperança, Cristo em nós. Gostaria de convidar toda a igreja nessa manhã a fechar os seus olhos e começar a clamar por Cristo. Ei, esse Cristo que é tão completo, esse Cristo que Ele não simplesmente nos ordenou que fizéssemos coisas, mas esse Cristo que abriu mão de toda a sua glória, desceu na terra, fez aquilo que nós não éramos capazes de fazer por amor de nós. Para esse Cristo que não é um Deus autoritário que simplesmente manda que a gente faça coisas, mas esse Cristo que nos disse, ei, eu não vos deixarei só, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. Ei, esse Cristo que disse, ei, no mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo. Ei, nessa manhã eu gostaria que você se voltasse para esse Cristo, para que essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus possa se manifestar nas nossas vidas. Que você possa se voltar nessa manhã e falar assim, ei Cristo, perdoa porque eu tirei o Senhor do centro. Ei Cristo, perdão porque nesse ativismo, nessa grande correria, nessa loucura dos nossos dias, eu tirei o Senhor do local principal. Senhor Jesus, me perdoa, Pai, porque muitas das vezes eu dei mais importância para as coisas do que para o Senhor. Ei, será que você nessa manhã poderia rasgar o seu coração diante dEle? Ei, não é diante de homens, ei, não é diante do seu marido, não é diante da sua esposa, não, é diante do seu Deus. Ei, daquele que fez você acordar essa manhã, daquele que está te deixando de pé, porque Ele não simplesmente criou todas as coisas, mas a palavra diz que por meio dEle todas as coisas subsistem, por meio dEle todas as coisas são sustentadas. E será que você poderia nessa manhã se rasgar diante dEle e falar, Senhor, seja o centro da minha vida, Senhor, longe de Ti não há esperança. Ei, Senhor, ei, Jesus, nós Te aclamamos nessa manhã, Jesus. Ei, Pai, tome o Teu lugar de honra nos nossos corações, Pai. Pai, que a nossa vida volte a ser um culto agradável ao Senhor, Pai. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nessa manhã, Pai. Tome o Teu lugar de honra nos nossos corações, nas nossas vidas.
Ei, que Cristo seja real e manifesto sobre nós, que essa vida que agora vivemos, venhamos realmente viver na fé no Filho de Deus, que por amor de nós se entregou. Cristo seja o centro. Ei, Cristo, tome o teu lugar de honra em nós. Cristo, fique à vontade nessa casa.